2026, oh glória, o ano para edificar com disciplina, fé e propósito. Digo assim: motivação, persistência, fidelidade a Deus, viver um ano de crescimento espiritual, emocional, físico. Agora a parte que vocês gostam: financeiro. Espiritual ninguém falou com aquela... não, ela falou financeiro, né? Está desse jeito aí, né? Tem uns irmãos que estão endividados, rapaz do céu. Tem irmão que orou: Senhor, abençoe, some com meus boletos. Não, esse mês tem mais, irmão, fica tranquilo. Janeiro é o mês do boleto, sim ou não? É o mês do boleto. Ora a Deus aí, para Deus da graça, faz o bico, faz alguma coisa para arrumar dinheiro, pagar as contas. Amém? Eita, não quer pagar a conta não, amém? Eita povo, aleluia. Provérbios 16, verso 3, assim: entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. 16, 3 de Provérbios: entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos, os teus desígnios, aquilo que você pensa, será estabelecido. Aquilo que parecia, mesmo tom que você estava, impossível, aquilo que parecia não ter saída. Isso é para o seu boleto, tá? Só para você ficar feliz. Eu cantei. Vai ter uma saída, irmão, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós lemos aqui em Provérbios 16, verso 3, o livro de Provérbios nos ensina que planejamento sem Deus, escute, se você prestar atenção nesse primeiro culto, você vai ser muito abençoado o ano inteiro. Agora o povo chegou. Falou em abençoado, o povo chegou. Mas tinha dia que mesmo abençoando o povo não vinha, né? Chegou, aleluia. Então deixa eu falar uma coisa para você. O livro de Provérbios nos ensina que planejamento sem Deus vira ansiedade, e fé sem disciplina vira ilusão. Repita comigo: planejamento sem Deus vira ansiedade, fé sem disciplina vira ilusão. Irmãos, eu podia pregar só sobre esse versículo aqui 2 horas sem parar. Eu só vou dar uma palhinha para vocês. Quando Deus fala com Moisés: tira meu povo do Egito, porque a minha presença será contigo. Moisés fala: presença não, eu só saio daqui com esse povo, eu só vou para esse projeto se o Senhor estiver comigo. A presença, ela pode ser representada, que aliás foi pela nuvem no deserto, pela tocha de fogo à noite no deserto. Mas Deus andou com Moisés. Só que quando ele ora a Deus e fala isso, sabe o que Deus fala para ele? Beleza, eu vou. Começa a escrever regra aí. 44 capítulos de regra para conduzir quase 2 milhões do povo do deserto. E foram regras, até regras sanitárias. Eu podia entrar nas minúcias de algumas regras. Por que a mulher era considerada repudiada nos dias das suas menstruações? Porque precisava ter higiene. Como é que você vai conduzir pessoas no deserto sem higiene? Você está me entendendo? Deus pensou em cada detalhe. Então Deus tem planejamento. Então quando você pensa que vai fazer alguma coisa e você não se planeja, na realidade você só vai ficar ansioso, porque você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar pensando naquilo que você queria. Eu queria ser, como eu gostaria de ser um médico. Vai estudar 8 anos, para começar depois uma residência e depois uma especialização. Como eu gostaria de ser sei lá o quê, né? Então isso só vai virar ansiedade, porque você não tem planejamento.
E Deus é Deus de planejamento. Embora Deus tenha poder de todas as coisas, mas quando você lê o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas, Ele fez primeiro dia tal coisa, segundo dia tal coisa, terceiro dia tal coisa, e viu Deus que tudo que era bom Ele fez o homem, e no sétimo dia, planejamento. Mas tem gente que quer descansar na hora do culto. Estou tão cansado, é na hora do culto que ele vai descansar. Por quê? Porque não tem planejamento. Quem não tem planejamento trabalha na hora errada e descansa na hora errada. E a vida vira um rolo. E ele fica ansioso, fica doidão. Porque ele não se planeja. Então, irmãos, esse livro nos ensina que planejamento sem Deus vira ansiedade. Fé sem disciplina vira ilusão. Há algumas regras, algumas disciplinas que Deus coloca, que parece ser até meio estranho, né? Chega um homem, ixi, misericórdia, será que eu vou conseguir pregar aqui, do que eu escrevi? Chega um homem chamado Naamã, e olha como são as coisas. Esse homem tinha uma lepra, e não tinha como curar aquele homem. Uma menina trabalhava na casa dele, que já era escrava inclusive, mas ela tinha um Deus dentro dela. Não vou entrar muito nessa história, que não dá tempo. Ela falou: lá na minha terra, de onde vocês foram me buscar para ser escrava, tem um profeta lá, que se o senhor for lá, e o homem era importante, ele era um dos principais lá do reinado, lá, era um homem de importância do rei. Se o senhor for lá, falou para a esposa do rei, do Naamã, se vocês forem lá, Naamã vai ser curado, o meu senhor vai ser curado. Aí a esposa de Naamã falou com ele, e ele já pensou na questão diplomática, já mandou uma carta para o rei de Israel, e disse: ei, diz que aí tem um homem que pode me curar, vocês podem me curar. O rei falou, já ficou doidão. O rei falou: esse cara quer guerra, por acaso sou eu o homem que posso curar alguém? A carta foi para o lado errado, ali não era coisa diplomática, ali não era coisa entre reis, entre diplomatas, ali tem que ser, era coisa de um homem importante para alguém que eles achavam que não tinha importância. Um profeta. Profeta. Quem é privado? Ninguém. E aí daqui a pouco chega lá o Naamã. Imagina, você andava que nem o presidente, aquele monte de gente da segurança para todo lado. Aí chegou lá, o servo foi receber lá o Naamã. Geazi perguntou: viu, vocês estão precisando de alguma coisa aí? Não, eu disse que tem um homem que ora por nós aqui e a gente é curado. Aí o servo chegou lá para o profeta: viu, tem um homem aí fora aí que está com uma ideia com você aí, quer ser curado, ele é leproso. O homem de Deus nem falou: não vou falar com ele não. Fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. O homem ficou bravo, hein? O cara não veio me receber, eu sou uma autoridade, e o cara não veio me receber, que ainda manda eu me banhar nesse rio aí. Poderia ser qualquer outro rio, o rio Eufrates, rios lindos, não é? Agora manda eu banhar nesse trem aí. Irmão, quando você está no orgulho, a bênção está colada em você, você não percebe, porque o foco é você, não é a bênção. O homem estava podre, e alguém inteligente falou para ele: viu, senhor, não podia falar que está fedendo, né? Não podia falar para ele, né? O senhor não está muito bom. Se ele pedisse qualquer coisa para o senhor se libertar disso, o senhor não ia se libertar? Não custa. Se o senhor for lá 7 vezes não acontecer nada, mas pelo menos o senhor tentou, não é? O senhor tentou aí alguma coisa? Disciplina podia ser uma, podia ser 2, mas era 7. E às vezes a disciplina, Deus usa ela para testar a nossa fé, porque a disciplina exige rigor. E como é que a gente quer receber? Eu quero agora. Nós somos crianças mimadas espirituais. Me dá, pai. Ai, pai, me dá. Sim ou não? A minha netinha
Estamos tirando, minha filha está tirando, minha nora está tirando a chupeta dela lá, porque ela estava muito acostumada com a chupeta caía, ela começava a chorar, né? Tem irmão que é assim, ele não tem a fé, tem a chupeta da fé, né? Ele quer naquela hora. Aí Deus fala, beleza, vai lá e faz isso. Poxa, Deus poderia, Ele tem poder, por que Ele fez isso comigo? Sabe por quê? Para ensinar você primeiro, irmão, para você receber a bênção, primeira coisa, você tem que saber receber ela, e depois como administrar ela. Sim ou não? Então presta atenção, às vezes Deus coloca disciplina para você chegar onde você precisa chegar. Tem um ditado que fala que vô rico, vô bilionário, vô bilionário, pai rico e filho pobre, não é isso? Porque não sabe administrar a herança. Então às vezes Deus permite. E aí quando o Naamã foi lá 7 vezes, aí na 7ª vez que eu acho que ele, quando chegou na 3ª, acho que ele ia existir. Alguém falou para ele, ele olhou e falou, não aconteceu nada, estou do mesmo jeito, minha pele. Na 7ª vez, a pele dele estava com a pele de um bebê. Irmãos, sabe que fé que existe? A fé que caminha, a fé que para, ela não é fé, é qualquer coisa menos fé. Você precisa caminhar, porque às vezes você está a um passo da bênção de Deus e você desiste. Eu sempre cito o exemplo de um corredor brasileiro, que ele foi mais ovacionado numa corrida do que o primeiro colocado. Ele estava correndo e no estádio tinha diversos telões. Eu não lembro que ano que foi isso. Diversos telões. E as pessoas no estádio esperando os corredores chegar. E ele estava em primeiro lugar, o brasileiro. E um momento uma pessoa segurou esse brasileiro. Quem lembra disso? Lembra disso? Uma pessoa, um doido lá, chegou, segurou ele lá. A corrida acabou para ele ali. Acabou ali a corrida para ele. Passou um monte de gente na frente, eles conseguiram desvencilhar. Mas irmão, sabe o que aconteceu? Chegou o primeiro colocado, chegou o segundo, chega o brasileiro em terceiro. O estádio de pé aplaudindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma expectativa no céu de você entrar e ser aplaudido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não desista! Não desista! Irmãos, eu fico emocionado. Quando eu vejo o milagre é tremendo. Eu estava conversando, não sei se foi com o Wesley, com alguém, foi com você mesmo, sobre esse assunto, sobre esse milagre. Que Jesus sabia que uma mulher ia ter com ele. Ela sofria 12 anos de hemorragia. Ela tinha tudo para não estar com Jesus. O preconceito, a morte que estava perto dela, porque se ela fosse vista em público, ela poderia ser apedrejada, porque ela é considerada imunda. Mas ela não desistiu. Ela soube que na cidade dela estaria um homem que podia curar ela, mas ela não tinha forças nem para falar com esse homem. Então a fé dela foi qual? Se eu conseguir encostar nele, relar na roupa dele, eu vou ser curada. E Jesus arma tudo certinho, né, irmão? Jesus, ele faz o negócio tudo certinho. Tudo certinho. Aquela mulher veste aquela roupa burca e se esconde naquela roupa para ninguém perceber quem era ela, porque ela não podia estar na casa dela, na sala, quando tinha visita. Imagina na rua. Ela se veste ali, se esconde, vai, empurra, anêmica, fraca. A Bíblia fala que ela tinha gastado todos os recursos, com o dinheiro que ela tinha, com os médicos. Mas quando eu falar alguma coisa, pessoal da mídia, vê se acha os versículos que eu falo. E aí o que acontece? Quando ela empurra e vai e consegue, relou em Jesus, encosta lá em Jesus, relou. Ela foi curada na hora, hemorragia. E aí o que acontece? Jesus para, já tinha um outro problema para Jesus resolver. A filha de Jairo, um dos principais da sinagoga, ou seja, um cara
judeu religioso ao extremo que jamais ele poderia estar ali nem falando com Jesus, pedindo para Jesus ir lá orar pela filha dele. Aí Jesus pega e fala: viu, peraí, mas alguém relou em mim, alguém tocou em mim e foi curado, porque de mim saiu virtude. Aí os discípulos falam: viu, está todo mundo empurrando o senhor, todo mundo tocando aí. Como é que é alguém? Todo mundo, bastante gente tocou. Não, mas alguém tocou diferente. Aquela mulher não precisava ser curada apenas fisicamente, ela precisa ter uma liberdade social, ela precisava andar pelas ruas, ela precisa estar de cabeça erguida. E como ia fazer isso? Porque fisicamente ela estava curada, mas socialmente ela tinha o peso da doença. Jesus quer te libertar. Aleluia. Jesus quer te libertar do nome que colocaram em você, do peso social que colocaram em você. Aleluia. O que acontece? Aí alguém chega para Jairo e fala: nem larga para lá, sua filha já morreu. Jesus, onisciente, já vira para trás e fala: morreu nada, está dormindo. Jesus é o único que chama a morte de sono. Ei, está dormindo. Aí ele não acharam o versículo ainda? Pessoal da mídia aí, é só colocar: a mulher do fluxo do sangue. Eita. E aí, conclusão, na realidade, aquela mulher trêmula, diz a palavra de Deus que trêmula, ela pega, se apresenta, de tanto Jesus insistir: foi eu que toquei no Senhor. Aí Jesus falou para ela: vai em paz. Quando Jesus fala para ela: vai em paz, ele está dizendo mais da cura dela. A cura dela já estava feita. Paz social, você pode andar para onde você quiser, você vai no mercado, você vai na rua, você vai onde você quiser. Mas como que ele podia falar isso, pastor? Mas e o povo? Pois é, a filha de Jairo não estava morta? Sim ou não? Jesus vai lá orar pela filha de Jairo, e ela ressuscitou. Você acha que lá no Sinédrio não chegou essa conversa? Quem é esse cara que pode falar aí que essa mulher pode andar em paz aí? Quem que é ele? Acho que Jairo levantou lá: se ele curou ou não, não sei, porque a minha filha foi ressuscitada. Você acha que ele não curou ela? Essa mulher? Você está me entendendo? Jesus, quando faz, ele faz por completo, meu irmão. Ele não faz pela metade, não. Aleluia! Se ele ressuscitou a minha filha, você acha que não curou essa mulher? Então começaram um ano e abriram um caderno novo. São páginas que estão em branco, mas a caneta já está na nossa mão. E 2026 não será definido apenas por promessas, irmãos, mas por decisões que nós temos que tomar. Não é sobre desejar um ano melhor, é sobre viver de forma mais alinhada, mais disciplinada e mais fiel. Eu fiz uma promessa para mim antes de sair de casa. Fiz uma promessa. Aleluia. Eu não vou dizer qual é. Alguém já está dando risada, mas eu vou rir de vocês. Viu? Aleluia. Oh glória. Uma questão de disciplina. É sobre viver de uma forma melhor. É sobre sair correndo com o irmão Clóvis, 12 quilômetros. Corre isso ainda, Clóvis? Quantos quilômetros? 8? Hã? Quanto? Uns 14? Não, menos, 14 não dá, não é? Deus não trabalha com improviso, irmão. Quando você lê toda a história da Bíblia, você vê Deus vendo cada detalhe. Deus é detalhista. Você imagina um homem passar 100 anos construindo uma arca. 100 anos. E os engenheiros dizem hoje que todas a medida que foram dadas ali, uma obra de engenharia. Bom, Ele é o Senhor de toda sabedoria, né? Então Deus não trabalha com improviso, Ele trabalha com propósito. E o propósito exige compromisso. Se você tem propósito sem compromisso, já não é propósito. Primeiro ponto: visão com fé e disciplina.
Olha Abacuque capítulo 2, do verso 2 ao verso 3. Abacuque 2, do verso 2 ao verso 3. O Senhor respondeu: escreve essa visão aí, Abacuque. Toma bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quando alguém estiver correndo. Irmão, sabia que isso aqui é a primeira escrita da Bíblia que fala de outdoor? Primeiro outdoor apareceu aí, ó. Já tinha na Bíblia outdoor. Pensa que é coisa nova? Não, já tinha. Porque tem que passar correndo e ver de longe. Sim ou não? Sim ou não? Tem que inventar alguma coisa para vocês falarem, porque tem gente que tem um jargão. Vocês estão comigo? Olha nos meus olhos azuis, faça não sei o quê. Mas eu pergunto sim ou não, não responde. Então aqui fala, o Senhor respondeu para ele, disse: escreve essa visão, Abacuque, toma bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler para quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir, e cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Qual que é o problema que está acontecendo? Em primeiro lugar, quando você vai no capítulo 1 de Abacuque, tem algumas perguntas básicas. A pergunta que Abacuque fazia é por que Deus permitia a injustiça para o povo dele. Segundo, por que os ímpios prosperavam e eles não? Às vezes você olha isso, né? Camarada tudo errado aí, estão prosperando, assim ou não? É. Mas por que os justos sofrem? Essas as perguntas que ele fez no capítulo 1. E Deus responde dizendo que usará a Babilônia, um povo ainda mais violento, como instrumento de juízo, que na realidade ia gerar um segundo choque para o profeta. Então em Abacuque 2:1 ele diz: permanecerei na minha torre de vigia, para ver o que o Senhor dirá. Então o que é essa torre de vigia? Está lá, Abacuque 2:1. Permanecerei na torre de vigia, e vou me colocar sobre uma fortaleza, e vigiarei. Na realidade, essa torre não é simbólica, não. Se você ver nesse contexto histórico, essas torres eram construções que eram feitas, eram levadas acima das muralhas, usadas para os sentinelas ficarem, a torre de vigia. Eles ficavam ali. Era um local que tinha alerta dos inimigos, pois eles tinham a visão de ver de longe o inimigo, perigos, invasões, sei lá. Mas também era um espaço de silêncio, porque eles precisavam ver e ouvir, porque alguns inimigos chegavam sorrateiramente. Então estar na torre de vigia, primeiro, precisava ter atenção, e segundo, responsabilidade. O vigia subia sozinho, ficava atento, muitas vezes por horas, até dias, olhando de longe, enquanto a cidade dormia, não é? Eu me lembro uma vez, nós estávamos de serviço, madrugada, aí cheguei no quartel, o policial que tomava conta do quartel estava dormindo com a calibre 12 no meio das pernas. E aí eu falei: eu vou aprontar com esse caboclo, né? Aí devagarzinho eu tirei a calibre 12 dele. Ele nem percebeu. Guardei a calibre 12 no armário, entrei na viatura e fui embora. Amanheceu o dia e você tem que dar conta do material bélico, né, para passar para outra equipe. E aí amanheceu o dia, o rapaz está desesperado. Eu cheguei subiando, né? Falei: fulano, está tudo bem? Não está bom não. O zoião desse tamanho. Não está bom não. O que foi? Rapaz, eu não sei. Não sei o que aconteceu. Eu deixei a calibre 12 aqui, fui no banheiro, a hora que eu voltei não estava mais. Você está brincando? Mas por que você não levou ela para o banheiro? Você vai deixar a calibre 12 aí, né? Aí falou: nossa, vai dar rolo esse trem aí. Não, tem que achar essa arma. Irmãos, quem já leu aqui Efésios capítulo 6, armadura de Deus? Alguém já leu? Quem não leu, leia. Efésios capítulo 6. Coraça da justiça, capacete da salvação, calçado dos pés da preparação do evangelho. Que mais? Escudo da fé. Aí no final, o último versículo fala assim: vigiando
em todo. Você está armado até os dentes, está dormindo. Filho, se enrolou. Você é um Rambo dormindo. Rambo dormindo, o que resolve? Rambo sem bateria, porque o bicho é eletrônico, né? Acabou a bateria do Rambo. Deixa o Espírito Santo carregar, irmão. Deixa o Espírito Santo carregar, irmão. Ô, glória! Alguém pode dar glória? Ou eu vou ter que dar o... Todo direito, manda glória, irmão. Só se for. Hein? Tem alguns irmãos que tem gente que pulou aí. Tem gente que estava já chegando lá na glória. Voltou. Aleluia. Irmãos, então a torre era para ficar vigiando, e Deus disse que o negócio ia piorar. Ele falou: então eu não vou sair mais da torre. Os inimigos vão vir, vai, porque eu estou testando Israel. Eu permiti isso. Ele falou: então eu vou ficar na torre, não vou sair mais. Não é? Então, irmãos, a torre era lugar do vigia, onde tinha uma visão ampla, espera atenta, responsabilidade. Então, de longe você enxergava, você tinha discernimento, maturidade, para discernir o que você estava vendo. Mas por que, pastor? Porque de repente você está olhando lá de longe, né? Às vezes uma terra seca tinha uns gravetinhos, o gravetinho dava 5 passos para a direita. Ei, tem coisa errada com esse graveto. O graveto tem perna agora? Tem que ter discernimento. Falou: peraí, como assim? Será que não pode ser um soldado camuflado? Não é? E a camuflagem é coisa antiga, irmão. É coisa bem antes desse tempo ainda. Não é? Então, na torre o profeta aprende a esperar. O vigia não controla os acontecimentos, apenas ele permanece atento. E a fé silenciosa não grita, mas ela confia no tempo de Deus. Deus disse que chegaria o tempo dele, que tudo isso ia mudar, mas ele permaneceu fiel. Então a resposta de Deus, Abacuque 2, verso 2 e 3, ele diz: o Senhor respondeu: escreve a visão, torna elegível em tábuas, para que quem passar correndo possa ver, porque a visão ainda está para cumprir, e no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Então, em primeiro lugar, o que está acontecendo aqui nessa essência, nessa visão? A visão era clara e não confusa. A visão era pública para quem passasse correndo. E em terceiro lugar, a visão tem um tempo determinado, não é imediata. Tem gente que não sabe, não entende, não sabe discernir. Deus dá a visão, mas ele não sabe o que faz, não é? Tem gente que já vê, Deus dá discernimento para ele, dá uma visão, ele sai falando para todo mundo e já começa. Irmão, quando Deus tiver um propósito, você espera, porque às vezes você vai falar para a pessoa errada, e a pessoa errada não vai acreditar no seu propósito. Rapaz, já passei muito por isso, muito. Você está doido, pastor? Eu falei: estou doido, deixa eu doido, não é? Então a visão não falha, mesmo como parece atrasada. Em 5, a espera faz parte da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que... Então espera, irmão. Deus não diz, não existe isso. Deus não diz talvez aconteça. Não. Ele diz: vai acontecer, mas no meu tempo. Amém? Então, qual a lição que nós tiramos daqui? O atraso não é negação, a demora não é abandono, o silêncio de Deus nunca é vazio, ele está cheio de propósito. Abacuque aprende que fé madura não vive depressa, vive de confiança. E quando olho para a história de Jó, ele perde tudo, ele fala assim: ainda que a minha carne se consuma nos meus ossos, eu verei a Deus. Fé, irmão. O negócio está ruim, a coisa não está beleza, mas eu creio que vai acontecer. Amém? Por isso, irmãos, quando você vê em Abacuque 2 e 4, olha que coisa interessante. Põe Abacuque capítulo 2, verso 4. Mas o justo viverá pela fé. Diga: o justo viverá pela fé.
Abacuque estava enxergando um monte de coisa ruim porque Deus falou, mas espera porque vai mudar. Vai mudar. Eu estou testando o meu povo, mas fica esperto, Abacuque, porque o negócio vai mudar. Deixa eu colocar uma aplicação para você em 2026. Primeiro, esse texto conversa diretamente com metas de vida. Segundo, projetos familiares, saúde emocional, organização financeira, seu ministério, perseverança na fé. Deus está dizendo: escreva, organize, planeje, caminhe, espera, persevere. Diga assim: escreva, organize, planeje, caminhe, espere, persevere. Aleluia. 2026 não é um ano de improviso, será um ano de visão escrita, de fé disciplinada e de esperança ativa. Amém, queridos? Visão sem disciplina vira frustração. Você tem uma visão. O maior exemplo da Bíblia disso, o maior exemplo é quando Deus tira o povo de Israel e leva para a terra prometida. Eles chegaram até ver a terra, mas não tiveram fé. Moisés e Caleb falaram: vamos entrar, meu. Deus falou. Ah não, mas lá tem os filhos de Iraque, os caras grandão, eles têm exército, a gente não tem, mas Deus mandou. Aí sabe o que Deus fez? Ah, vocês não querem. Irmão, tem coisa que Deus entrega assim, de bandeira. Aí você fica, mas a bênção é muito. Não tem uma coisa errada. Não é? Tem alguma coisa errada, não é para mim isso aí. Deus está falando, mas não é, não tem. Mas como assim? Mas Deus falou. Aí Deus fala para cada dia que esse povo passou espiando a terra, que viram 40 dias que os espias foram lá para olhar a terra, eu darei um ano para eles no deserto. Foi 40 anos andando em círculo, sem perceber, porque o deserto, você caminhou, vem o vento, apaga a pegada, e aí vai. Então, irmãos, disciplina, visão sem disciplina vira frustração. Disciplina sem visão vira cansaço, porque a visão te mostra onde você quer chegar. É por isso que tem gente de anorexia, porque ele pensa: eu vou perder 5 quilos, daqui a pouco ele perdeu 20 e acha que perdeu 3. Tem disciplina, mas não tem visão. A visão mostra onde você quer chegar. E às vezes a visão é pela fé, sabia? É ver o invisível e crer no impossível. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá ou andará pela fé. Em 2026 Deus nos chama para escrever metas espirituais. Deus nos chama também para acordar mais cedo, organizar melhor nosso tempo, dizer ao que rouba nosso foco, dizer: chega, eu quero construir, eu quero reconstruir. Segundo ponto, persistência em meio aos desafios. Gálatas capítulo 6 e verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher. Como? Gálatas 2, 6 e 9. Coloca bem, Gálatas 6 e 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos. Mas tem uma condição aqui: se não houvermos desfalecidos. Gálatas capítulo 6 e verso 9. Tem gente que cansou de fazer o bem, mas eu faço bem, parece que eu não sou reconhecido. Eu faço bem, parece que não sei o que. Eu faço bem, parece que não sei aonde. E aí, meus irmãos, na realidade, o que acontece? Tem gente que desiste. Eu desisto de fazer o bem. Não. No tempo certo você vai colher, se não houver desfalecido, se você não parar, não é? Todo ano tem desafios para desistir,
Mas desistir nunca foi opção para quem confia em Deus. Persistência é continuar fazendo o certo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o resultado demora. Quem permanece, cresce. Quem insiste, colhe. E é muito simples de olhar isso. Eu lembro que meu avô plantava melancia. Ele arrendava terras. Ele tinha um tratorzinho, desses vermelhinhos antigos, mais em Ferguson. E ele arrendava a terra. E tinha ano que ele perdia tudo. Tudo. Muita chuva. E a melancia, porque é rama, era um chão, ela apodrecia. Era muito dinheiro investido naquilo, mas perdia tudo. E o que fazia? Colocava o arado no trator. Sabe o que era a terra? Aquela grade assim, ó. E passava aquela grade, misturando aquelas melancias com terra, quebrando tudo, misturando, para adubar a terra e começar de novo. Aí de repente no outro ano dava certo. Mas é a mesma coisa, pois é. É não desistir. Não desistir. A visão não falha, mesmo como parece estar atrasada. A espera faz parte da fé. Deus não diz talvez aconteça, Ele diz vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, escreva, organize, planeje, caminhe, espere. Deus está mudando a história. Amém? Que pena que nosso horário vai tão longe, não é? Persistência em meio aos desafios. Persistência é continuar fazendo o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Mateus capítulo 5, verso 44, verso 48. Jesus disse assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Fazer o bem para inimigo é complicado. Bendizei aqueles que falam mal de você. Se tem uma coisa que o pastor sofre é isso, porque vocês falam mal do pastor. Fala assim, senhor. E às vezes eu fico sabendo, e eu finjo que não sei, ainda vou falar bem de você. Por quê? O que você pensa de mim na sua intimidade, na sua casa, problema de cada um. Todo mundo tem opinião de alguém, sim ou não? De repente o pastor Marcos conversa com a presidente, né? Aquele pastor está barrigudo. Mas se tiver um fofoqueiro ouvindo eles conversar, alguém que não seja da intimidade deles, né? Já. Pastor Marcos estava conversando com a esposa dele e falou que o pastor está barrigudo. Aí o Wesley chega em casa, mulher, nem te conto. E se não tiver um grupinho de WhatsApp que não está o número da igreja, que tem grupinho na igreja de WhatsApp que não tem o número da igreja, para ninguém tomar conhecimento que rola no grupinho, não é? Aí lá já começou. Eu nem te conto, menina. O Wesley chegou em casa falando que eu vi o pastor Marcos falando para a esposa dele que o pastor está gordo e barrigudo. Era só barrigudo, já aumentou gordo. Embora que pela fé já está chegando, né? E aí vai, não tem problema de. Você está me entendendo? Todos nós temos algo, nossa opinião sobre uma pessoa. Mas tem uma frase muito interessante. Quando você não fala, a palavra é sua escrava. Quando você fala, você é escravo da palavra. A coisa tem que ficar na sua intimidade, lá na sua casa. Cuidado, porque tem muitos, presta atenção no que eu estou dizendo, tem muitos pais perdendo seus filhos no banco de trás do carro. Sai da igreja falando mal de todo mundo e os filhos ouvindo atrás. Chega em casa para jantar falando mal dos irmãos ainda. Aí o filho começa a crescer. Aí você chama esse mesmo filho para a igreja que você fala mal.
E aí você fala que é o Satanás. Pastor, o diabo está operando na vida do meu filho. O diabo é você, rapaz. Como é que eu vou chamar alguém para ir no lugar que eu estou desaprovando, sendo eu o responsável pelo meu lar? Desculpa. Cuidado, irmãos. Muitas mesas estão perdendo famílias. Muitos bancos de carro atrás estão perdendo famílias, porque os falatórios caminham. Muito cuidado. Mateus 5:4, 5:44 e 48 a 48. Jesus disse: eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que te odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz o seu sol e se levanta sobre os bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Portanto, pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não faz também os publicanos, o cobrador de impostos, também o mesmo? Eles eram mais odiados naquela época. Ama quem ama. Os odiados da época também amavam. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Normal você cumprimentar quem te cumprimenta. Não faz assim também os cobradores de impostos que vocês odeiam? Jesus falou para eles: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus fala do Pai, de Deus. E ele fala que o sol nasce para justos, e às vezes o injusto é mais inteligente, levanta mais cedo e consegue fazer as coisas de maneira correta, ter visão estratégica, inclusive. E você que é justo fica para trás, e depois fica blasfemando ainda, falando um monte de bobeira. Terceiro ponto: fidelidade a Deus em todas as áreas. Mateus 6:33. Mas buscai, Jesus falando, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Fidelidade não é só dízimo, é caráter, é na agenda, é no devocional, é na maneira de tratar as pessoas. Que em 2026 essa igreja possa escolher viver uma fé prática, uma fé visível e coerente. Quarto ponto: voluntariedade e dedicação na obra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo escreve para a igreja e diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja cresce quando cada membro entende que não é plateia, que você é parte de um corpo. Servir não é peso, é privilégio. Quem serve amadurece, quem se envolve experimenta propósito, porque quem quer ser servido tem um tempo. Isso é na natureza. Pode ver a criancinha, você vai dar a chuquinha para ele tomar chá, vai dar o leitinho para ele, não vai? Sim ou não? Você vai trocar ele, sim ou não? Aí quando ele cresce, você vai continuar fazendo isso? Aí deixa eu trocar você, aquele marmanjão de 24 anos, sei lá, do banheiro. Deixa a mamãe trocar você, filho. Hã? Não! Então nós vamos crescer. Você precisa servir. Está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então quem se envolve, quem serve, amadurece. Quem se envolve, experimenta propósito. Porque você vai entender. 1 Coríntios 12 diz assim: porque, Paulo falando, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, o corpo é um, mas ele tem muitos membros, e todos os membros desse corpo sendo muitos, não importa porque é muito, é um só corpo. Assim também Cristo é. Amém? Vamos encerrar? Romanos 12, verso 4 e verso 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, nem todos os membros fazem a mesma coisa. Assim que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente cada um de nós tem a nossa função. Que 2026 seja o ano de mãos disponíveis, corações ensináveis,
dispostos. Amém, queridos? Eu tinha mais coisa para falar aqui, mas o nosso tempo corre muito. Deixa eu só terminar com a saúde financeira. Provérbios 21, verso 5. Os planos do diligente conduz à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza, à miséria. Os planos do diligente. Diligente é a pessoa que dirige, a pessoa que projeta, é a pessoa que sabe fazer planejamento. É diligente. E se você não é diligente com a coisa financeira, ao invés de você comprar uma cadeira, você compra 3, porque você vai pagar 2 de juro. Mas está falando que a pressa excessiva leva à pobreza. Por isso que os planos do diligente levam à fartura. Você está me entendendo? E nós brasileiros gostamos de viver endividado. A gente sai de uma dívida, a gente tem a necessidade de, acabei de pagar uma coisa, eu quero colocar uma outra dívida no lugar, parece que eu preciso colocar outra no lugar. Sim ou não? Eu preciso colocar, já paguei de pagar essa, eu estou acostumado a dar dinheiro para o banco, eu quero dar mais um pouquinho, então vamos para outra coisa. Eu gosto, é coisa de brasileiro. Então, fé não combina com desorganização. Que em 2026 somos chamados, para planejar, economizar, evitar dívidas desnecessárias, honrar compromissos. Deus prospera quem administra bem o que já tem. Se você é fiel no pouco, o maior exemplo é a parábola dos talentos. Deus chama 3 pessoas nessa parábola. Quando vou falar na linguagem de hoje, você vai entender. Um patrão tinha 3 funcionários. O patrão era o mesmo para os 3 funcionários, sim ou não? Não era 3 patrões e 3 funcionários. Era 3 funcionários e é o mesmo. E esse homem precisava ir embora. Jesus conta essa história. E ele fica muito tempo longe. Ele pega toda a riqueza dele e distribui entre os 3. Para um ele deu 5 talentos, que era o dinheiro na época. Para outro ele deu 2, não é isso? E para outro ele deu 1. Mesmo patrão. O que ganhou 5 lá, negociou, fez mais 5, virou 10. O que ganhou 2, negociou, fez mais 2, virou. E o que pegou 1? Enterrou. Cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Vê no verso 19. Depois de muito tempo, Mateus 25:19, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Quero meu dinheiro. Vê o verso. É isso. E o que tinha recebido 5, trouxe mais 5. Beleza? O senhor confiou nele. Veja, ganhei mais 5 tanto. Olha lá, verso 21. A mesma coisa aconteceu com que ganhou 2. Verso 22, né? Verso 23, vamos lá. E aí, verso 24. Aí veio aquele que recebeu um talento. Olha bem, nós estamos falando do mesmo patrão. Aí aquele que, olha a visão do cara. Tem gente que é assim, Olha, o senhor me deu um talento. Eu sabia que o senhor é um homem ruim, severo, que o senhor colhe onde não planta. É o mesmo cara. Nós estamos falando do mesmo. É o mesmo patrão. Olha a visão. Por isso que tem gente que é abençoada e outros não são. Tem gente que tem uma visão de Deus diferente do outro. Mas é o mesmo Deus. Mas ele vê diferente. Que o senhor é aquele que colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. Então, para não perder o dinheiro, eu tive medo do senhor e eu escondi o dinheiro. Enterrei. Então toma aqui o seu dinheiro. E dinheiro enterrado, o que acontece, irmão? Perde valor, sim ou não? Aí se você ver no verso 26, aí Deus usa as mesmas palavras dele para responder ele. Mas se você sabia que eu era um homem ruim, e sabia que eu colho onde eu não plantei,
né, que eu ajunto eu não semeei, porque você não deu dinheiro pelo menos para o banqueiro, não colocou pelo menos no banco, porque pelo menos a inflação não vai corromper, e você sabia que era assim, e você não fez isso. É uma questão de visão. A visão sem fé vai apenas virar o quê? Ansiedade. A visão sem estratégia não vai acontecer. Então, irmãos, perguntas para a reflexão: o que eu preciso ajustar na minha vida, na minha rotina, para eu ter um ano melhor? Segundo, onde eu preciso ser mais disciplinado? Terceiro, em qual área Deus está me chamando para servir? Quarto, o que eu preciso entregar totalmente ao Senhor nessa noite? Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Senhor, nós te louvamos por essa palavra nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, ter neste ano um ano de paz, que possamos, Senhor Deus, mudar, Senhor Jesus, cumprir, ser disciplinados, observar, Senhor, os propósitos que o Senhor tem para nós, Senhor, e possamos ter fé naquilo que o Senhor tem falado para conosco, e que possamos alcançar esses objetivos, Pai, que o Senhor possa nos usar, que possamos ter corações ensináveis, que possamos ser mais disponíveis para Ti, Senhor, que possamos nos organizar, e que a Tua bênção esteja sobre nossa vida, Pai, em nome de Jesus eu te peço, amém.